Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de Botafogo 0, Palmeiras 1, jogo válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, jogo de ida que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Verdão traz uma excelente vantagem para São Paulo e o jogo foi lá no estádio Newton Santos, estádio que o Botafogo manda seus jogos nos profissionais, em Libertadores, em Brasileirão, né? Então é até curioso, né? Porque até então em jogos do Sub-17, por exemplo, o Palmeiras vinha de jogos de quartas de final contra o Corinthians, onde fez um jogo contra o rival lá na Fazendinha, que é o CT do Corinthians, e depois mandou o jogo de volta em Guarulhos, no CT da base palmeirense. Então, assim, já muda para a semifinal, já muda completamente, né? O local ali, um estádio, né? Então, assim, um jogo até diferente, imagino eu, para as crias, um jogo especial e foi um jogo gigantesco dos nossos garotos, porque, pô, foi uma vitória gigante, né? Apesar do placar magro, mas, pô, um placar de vitória fora de casa, num jogo de mata-mata contra um forte rival que é o Botafogo, é muito, muito grande. E agora a gente decide como mandante, não tem local ainda, tá? Mas já tem data no próximo dia 22 de outubro, ou seja, mais para o final do mês. O jogo tá marcado para as 15 horas, mas ainda não tem local definido. E o gol do Palmeiras foi marcado por ele, Eric Belé, em cobrança de falta, 7º gol do Belé na competição. Só não tem mais gols que o Murilo Dourado, que dessa vez passou em branco, é cena rara, né? Dourado agora tem 11 gols em 12 jogos na competição. Belé marcou seu 7º, portanto, e jogou muita bola o nosso camisa 10, hein? Aliás, ele vem de 3 gols nos últimos 3 jogos disputados no Brasileirão Sub-17. Marcou na ida e na volta contra o Corinthians, no jogo, no confronto, né, das quartas de final, e agora marca na ida contra o Botafogo. Bom, sobre a escalação do técnico Gustavo Almeida, sem surpresas, ele repetiu o time que bateu o Corinthians por 3-1 lá no CT de Guarulhos. Então, o goleiro foi o Cauã Lima. Aliás, o Cauã esteve no banco de reservas na segunda-feira contra o Cruzeiro pelo Sub-20, né, na final do Brasileirão Sub-20. Foi campeão, levantou a taça, ganhou sua medalha e um dia depois já estava no Rio de Janeiro para disputar o Brasileiro Sub-17 como titular, né? Então foi titular da meta mais uma vez o Cauã. Vamos lá, para a lateral direita, onde tivemos Luiz Saboia, na esquerda o Luiz Santana, a dupla de zaga o Lucas Ramon ao lado do capitão João Paulo. No meio, seguimos com o desfalque do Luiz Pacheco, que está com a seleção brasileira sub-16, agora já deve estar de volta já essa semana, mas até então estava com a seleção brasileira sub-16, assim como o Juan Gabriel. Então, sem o Luiz Pacheco, segue como titular o Matheus Cândido, jogando ao lado do Jorginho. E o quarteto de frente, quarteto ótimo, aliás, Eric Belé, autor do gol, camisa 10, nas pontas o Heitor e o Wesley, e como centroavante, Murilo Dourado. E esse time do Palmeiras mostrou que é realmente difícil de ser batido, né? Aliás, segue invicto no Campeonato Brasileiro Sub-17, são 12 jogos disputados até aqui, com 10 vitórias e 2 empates, tá? Então, ou seja, para o Botafogo conseguir a remontada diante do Verdão, vai ter que conseguir algo inédito, né? Não aconteceu ainda uma derrota do Palmeiras nesta atual edição de Brasileirão Sub-17. E o gol do Belé aconteceu no primeiro tempo, já na reta final, um belo gol em cobrança de falta, uma cena cada vez mais rara, infelizmente, no futebol brasileiro, mas a gente vê o Belé cobrando com categoria. É um jogador que finaliza muito bem, não tinha visto ele bater falta dessa maneira ainda, mas, cara, tudo indicava que ele poderia ser, e ainda pode ser, claro, até nível profissional, um excelente cobrador de faltas, porque realmente pega muito bem na bola, faz muitos gols ali dessa maneira, de fora da área também, então é um jogador especial mesmo, o nosso camisa 10, e marcou o gol decisivo da partida. E só para destacar, antes da gente entrar para o segundo tempo, foi exatamente o Eric Belé quem sofreu a falta, né? Então ele sofreu a infração ali na entrada da área, ele mesmo pegou a bola e bateu com categoria. Bom, no segundo tempo, falando em Eric Belé, logo no comecinho da segunda etapa, o Belé recebeu o cruzamento do Jorginho e cabeceou firme, quase que marca o seu segundo gol. Foi uma defesaça do goleiro do Botafogo, subiu bem, né? Parecia o Dourado pelo alto, o nosso centroavante que gosta de fazer esse tipo de gol de cabeça, mas dessa vez foi o Belé, que também é alto, né? De certa forma, conseguiu saltar muito e ganhou do zagueiro do Botafogo, quase que ele amplia no início da segunda etapa. Bom, no segundo tempo, pouca coisa aconteceu, né? A verdade é essa, não tivemos tantos lances de perigo, a não ser essa cabeçada do Belé que eu acabei de mostrar, mas vale ressaltar algumas boas mexidas do técnico Gustavo Almeida. A gente percebe que sabe trabalhar muito bem o seu elenco, né? Conhece cada peça, conhece cada esquema que ele pode montar ali, substituições normalmente são bem feitas. Por exemplo, já tem uns 2, 3 jogos aí que o Luiz Fabiano
tem entrado, o Luiz Fabiano zagueiro, né, tem entrado no lugar de um dos volantes ali, e foi isso que aconteceu nesse jogo também contra o Botafogo ao longo do segundo tempo. O mascarado, o Luiz Fabiano, né, tá usando uma máscara de proteção porque fraturou o nariz recentemente, ele entrou no lugar do Jordan, né, e daí durante a segunda etapa o Sub-17 muda o esquema, volta lá com 3 zagueiros, com Luiz Fabiano, João Paulo e Lucas Ramon, aí libera os alas, tanto que minutos depois dessa mudança, o técnico palmeirense já mudou, né, já colocou 2 alas mesmo, jogadores que gostam de atuar nessa função de quase que pontas. Pela direita, o João Gabriel, que entrou, e depois entrou na mesma hora o Derek pela esquerda, né? Então ele vai mudando o esquema, o 3-5-2 deu muito certo na primeira fase, mas a gente vem atuando numa espécie de 4-3-3 ali, né, com o Belé fazendo a meia de ligação, mas sempre chegando no ataque, com os 3 atacantes, 2 nas pontas e o Dourado como centroavante. Terminou mesmo então 1-0 para o Palmeiras, vitória gigantesca fora de casa num jogo de semifinal de Campeonato Brasileiro, muito importante. E na outra semi, estamos tendo também Santos e Fluminense, tá? O primeiro jogo foi lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. O Santos conseguiu trazer um empate para a Baixada, 2-2 foi o jogo lá em Volta Redonda, então a volta agora será com o mando do Peixe. Vamos ver se o Palmeiras concluir, né, passar mesmo pelo Botafogo, vai ter que fazer seu dever de casa ainda, vai pegar ou Santos ou Fluminense na grande final do Brasileirão Sub-17. Mas o Sub-17 palmeirense tem uma missão antes, né? Porque, né, estamos tendo também o Campeonato Paulista da categoria e estamos nas quartas de final. Já tivemos o jogo de ida contra o Corinthians na Fazendinha. O rival venceu por 1-0. O Palmeiras colocou um time alternativo no último sábado e agora a volta vai ser na próxima terça-feira, lá no dia 8 de outubro, às 11 horas da manhã no Canindé. Então, o mando do Palmeiras, não estamos tão acostumados assim a mandar jogos no Canindé, na categoria Sub-17, não me lembro, pelo menos de um jogo recente por lá, mas o Verdão será mandante, então, ou seja, só torcedores do Palmeiras no estádio, já fica o convite para você que mora ali na região. Palmeiras vai em busca, portanto, da remontada para cima do maior rival, vai em busca de marcar 2 gols, né? Se vencer por 2 gols de diferença, avança para a semifinal do Paulista. Se vencer por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis, mas certamente teremos o time titular, time completinho para enfrentar o rival nesse jogo de volta. Afinal de contas, como eu falei agora há pouco, na ida tivemos um time alternativo, o Verdão focando, né, no Campeonato Brasileiro, focado nessa partida contra o Botafogo, por exemplo, e o nosso rival já eliminado pelo próprio Palmeiras do Campeonato Brasileiro Sub-17. E devemos ter também a volta do titular Luiz Pacheco, né, que representou a seleção brasileira num período de treinos recentemente, além do ótimo Juan Gabriel, que talvez não seja titular, mas é sempre uma ótima opção para o segundo tempo. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante pra gente. Só lembrando, botão seja membro aqui embaixo, colabore com o canal, né, se vocês gostam aqui do nosso Verdão Info, e de quebra fique por dentro de tudo que acontece com as nossas crias, com informações diárias aqui para vocês. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.